como você sabe aí, um dos pilares do meu atendimento, inclusive, desde 2015, é o Theta Healing, né? Então, desde lá, eu me encantei com a técnica do Theta Healing e fui galgando, fui me especializando dentro disso e depois fui entrando outros ferramentais junto com a prática de coaching da alma, né? Então, vamos lá. O que seria o Theta Healing, né? Pra gente contextualizar aqui. Então, o Theta Healing é uma ferramenta, é um ferramental terapêutico, tá? E alguns conceituam como uma linguagem quântica, porque o que é uma linguagem quântica? Uma linguagem quântica é não ter sistemas binários, ou seja, 0 e 1, ele sai do 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, né? Na linguagem do computador aqui antiga. Não tem certo e errado, certo e errado. É quântico a coisa, tá? Então, dentro dessa ferramenta quântica, entre que não tem a hora certa de você atuar, não tem o momento certo de você atuar, enfim, dentro desse mecanismo, ele também é conceituado como uma terapia frequencial. O que é uma terapia frequencial? Terapia frequencial tem os mesmos moldes de uma apometria, por exemplo. Como é que a gente pode classificar isso? Então, o seu celular emite uma onda. O Theta Healing ele vai trabalhar numa onda teta, que a gente chama, tá? É uma onda muito parecida quando você está em estado de yoga, quando você está fazendo yoga, ou em hipnoterapia também. São estados da mente em presença. Ou seja, você não está no passado, presente, nem futuro. Então, e um pouco, digamos assim, um pouco além do sono. Por isso que as pessoas, quando estão nesse processo de Theta Healing, elas tendem a fazer um trabalho, uma mecânica aí, né? E aí, por exemplo, as pessoas perguntam, Daniel, como é que faz isso presencial, né? Então, se o celular, você liga, que é uma onda, você consegue falar com outra pessoa, sintoniza com outra pessoa, imagine a alma em desdobramento, né? É isso que eu falo para as pessoas. A gente se desdobra, não precisa estar aí presencial. É que às vezes no presencial, como você toca o corpo da pessoa, toca as mãos, né? Aquela imposição de mãos, as pessoas sentem mais confortáveis ou confiantes por causa de crenças lá de trás. Mas é tranquilo. Desde o começo dos meus primeiros atendimentos, 2015, eu faço Theta Healing à distância, tá? Desde quando eu comecei a usar o método do Theta Healing. Então, vamos lá. O Theta Healing, ele tem campos de atuação, né? A gente conceitua assim. Então, nível primário, o primeiro nível, digamos assim, que ele vai atuar. Nível primário são onde, digamos, as suas dores aconteceram nessa vida. O que eu quero dizer com isso? Eu tive dor numa pré-concepção, meus pais me queriam, meus pais não me queriam. Você, como bebê, você sente isso também, tá? Você sente essa informação chegando. A tua alma já vai chegando quando os pais estão tendo relações ou trocas, digamos assim, de energia. A alma já vai ancorando no campo daquele casal lá. Então, e dá esse ruído. Literalmente é um ruído, porque a alma ela não tem essa dor emocional como a gente aqui encarnado tem, tá? É meio zen não zen, eu diria assim. Ela é equilíbrio e desequilíbrio, digamos assim. Então ela sente essa dor, digamos assim, né? Então isso está na rede neural dela. Pode ser uma situação dos 3 primeiros anos de vida, pode ser até os 7 primeiros anos de vida, que é onde geralmente acontecem as questões. Mudei de escola, é uma dor. Mudei de cidade, gera uma dor para a criança às vezes. Então, isso está gravado na rede neural que a gente chama. Isso é no campo primário. Alguns conceituam isso como campo central. Por quê? Quando a gente desdobra em espaço-tempo para ver essa questão, como alma, digamos assim, tá? A gente tende quando a gente vai olhar no campo da pessoa, é por aqui, por isso que chama central. Algumas linhas falam sobre isso, tá? Geralmente, nesse campo primário, quem que atua nessas dores inconsciente ou subconsciente dessa existência? Vai ser os psicólogos, vai ser o hipnoterapeuta também trabalha nessa rede de primária aqui, tá? Então, é onde atua os psicólogos aí, tá? Em geral, é aí, tá? Psicólogo acadêmico, tá bom? Então, dando só via de regra. Outro campo é o campo genético de atuação do Theta Healing. Então, como que acontece isso? É o campo genético, é uma classificação dentro do Theta Healing, tá? Mas é onde vai trabalhar o quê? O campo morfogenético, o campo morfogênico, né? Dependendo da escola que vai falar sobre esse campo.
Então, o que acontece? Esse campo é onde a constelação familiar atua. Como é que é isso? Então você herda um padrão da sua família, né? Ah, o meu avô fez aquilo, o meu tataravô fez aquilo, e aí você tende a replicar aquele padrão inconsciente, mas é a tua árvore querendo resolver isso de forma subconsciente. Então, esse é o campo morfogenético. Dentro do Theta Healing, é uma classificação campo genético, tá? É só nomenclaturas, mas a gente vai atuar ali. É onde a gente vai ir harmonizando a sua árvore genealógica. Ou seja, para você não precisar honrar ela inconscientemente nos mesmos erros dos seus antepassados, para você harmonizar ela e seguir a sua jornada, né? Então, esse nível, quem atua, né? Geralmente quem atua nesse nível é os consteladores familiares. Histórico, que é vida passada. Então, campo histórico é vida passada. Então, quando você está dentro de um atendimento em Theta Healing, você consegue resolver o problema das pessoas em vida passada. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quer dizer que uma situação você vai ver lá, então a pessoa quer ganhar dinheiro, mas digamos que ela foi uma franciscana em outra vida, né? Se ela foi uma franciscana em outra vida, ou seja, ela teve voto de pobreza. Se a gente sabe, na mecânica espiritual e na mecânica quântica, que não existe sistemas binários, digamos assim, é a mudança de certo e errado, presente e passado, não existe mais isso aqui, ou é isso ou é aquilo. Então, como as realidades se coexistem, digamos assim, entre presente, passado e futuro, então esse eu entra em contraste com esse eu hoje aqui no meu presente, que, digamos assim, são linhas todas meio se correlacionando. Então, aquele franciscano lá não consegue entender essa mecânica dessa pessoa querendo ser próspera. Fala, não, mas você tem um voto, você fez um voto aqui. Então, essa vivência lá de trás entra em conflito, digamos assim, é um radinho que não sintoniza, então a gente vai desdobrar aquilo, vai ver aquela situação e vai resolver aquela programação de vida passada, né? Então, a vida passada a gente não cancela ela, diferente de uma crença, por exemplo. Uma crença, tanto os níveis primários, que é gerada, como eu sou incapaz, ou qualquer coisa, a gente vai cancelando elas, né? Por N ferramentais. Mas a vida passada, a gente resolve ela, né? Você não pode apagar uma existência passada sua. Está no teu banco, está no teu armazenamento, está no seu acástico, que a gente chama, tá? Registros acásticos. Está no livro do universo, digamos assim, ou no livro da vida, digamos, de quem, dependendo da doutrina, né? Dentro da questão espiritual que fundamenta isso. Então, esse eu lá de trás atrapalha isso. Então, quando eu vou, às vezes, trabalhar, por exemplo, como eu atendo muito terapeutas, então, quando chega para mim uma terapeuta mulher, o que eu vou, digamos, a gente vai olhar, a maioria das vezes, ela tem medo do que? Do julgamento. Como ela está trabalhando nessa vida como uma terapeuta, ela gosta o quê? Ela gosta de resolver problema das pessoas. Provavelmente, esse gosto dela veio lá de uma vida passada. Mas por que ela não consegue se expor? Porque provavelmente ela foi julgada numa vida passada, numa ferida da Inquisição, que eu digo assim. Então, nesse campo histórico, a gente vai lá em desdobramento e vai resolver toda essa questão, trabalhando, trazendo para o consciente esse inconsciente e resolvendo essa história, essa problemática, digamos assim. Então, esse campo aí, geralmente quem atua nesse campo, nível histórico, dentro aqui do Theta Healing, vão ser os parapsicólogos, hipnoterapeutas, os regressionistas, os apométricos, trabalham isso, tá? Nesse nível aí de entendimento, beleza? Então a gente explicou aqui no Theta Healing o nível primário, que é o subconsciente, consciente, ou seja, o que acontece nessa existência, campo genético, que é onde tem aquelas questões dos padrões hereditários, que você segue um padrão sem você saber por quê, né? A pessoa fala, nossa, você é tão igual ao seu pai, e aí você... nunca tinha pensado nisso, porque você está honrando ele. Tanto uma linha mestra que a gente fala, ou sendo um duplo, um ressonante, enfim, lei do espelho, tá? Então, nesse campo morfogenético também atua o Theta Healing. Agora, e o histórico, que eu estou falando agora, e tem o campo de alma. O que é esse campo de alma, Daniel? Que às vezes me falam em atendimento, até em sala de aula. O campo de alma é digamos, de novo dizer, a dor da alma não é uma dor emocional como a dor do encarnado aqui, tá?
é frequenciamento entre Zen e não Zen. Então, ela sai de um templo etérico até chegar ao projeto Terra, e no projeto, e aí ela, digamos assim, às vezes não quer encarnar numa família, por exemplo. Ela do templo etérico, ela não quer encarnar numa família. Então, ela sai de algum lugar não querendo encarnar numa família. Então, todas aquelas dores que ela pertence naquela família, ela se sente o quê? Ela não se sente amparada pela espiritualidade, ela não se sente amparada por Deus. Então, esses conflitos geralmente existenciais, que você nasce sem saber o porquê, você fala, pô, mas eu tenho tudo na minha vida, ou eu tenho o básico, tem tanta gente passando necessidade, mesmo assim eu não estou feliz, mesmo assim eu estou insatisfeita, mesmo assim eu me acho nada, ou mesmo assim eu não consigo me encaixar. É por isso, porque você tem uma dor de alma, você não queria vir aqui. Então, pela sua crença que você tem hoje, digamos assim, se você é um espírita, você veio do nosso lar. Se você tem uma linha umbandista, você veio de Aruanda. Se você é de... Então, cada dogmática tem um templo etérico. Então, se você provavelmente nessa vida acredita nisso, você passou algumas vidas acreditando mais ou menos nesse caminhar. Então, você veio de um templo etérico para cá, tá? Então, é essa dor que vai resolver campo de alma, tá? O campo de alma é esse aí. Então, dores mais existenciais, dores mais sutis e dores sem explicação no nível primário. Então, a pessoa checa tudo lá no nível primário, ela vê, peraí, mas essa criança, peraí, deixa eu só escrever aqui uma coisa aqui. Essa criança, ela teve preconcepção, tudo ok, ela teve uma ótima infância, ela foi programada, mas eu não consigo achar aqui onde está a coisa. Não tem a questão de alguns padrões ali, isso está bem, está resolvido, familiar. Onde que está isso? Então, isso vai estar nesse campo. Por isso que o Theta Healing, eu acho, uma ferramenta completa dentro desse contexto, entendeu? Então, ele vai conseguir abarcar isso aí também. Campo de alma, tá? Psicólogo acadêmico, ele não consegue enxergar isso, porque isso está além da parte universitária, digamos assim. O constelador também não consegue olhar isso, porque isso está além do campo morfogenético, tá? Então, cada campo de atuação é uma situação, tá? Então, quando acontece isso, essas questões, é o campo de alma para resolver. Quem que resolve o campo de alma? É a apometria, tá? Que geralmente vai resolver isso aí. E, bom, enfim, e o Theta Healing, tá bom? Então, esse é um ponto aí. Alma é apometria, tá? Então, tá aí. E o Theta Healing também resolve isso. Então, o Theta Healing resolve esses 4 campos, onde o psicólogo resolve, onde o constelador resolve, onde o regressionista resolve, o parapsicólogo resolve, o hipnoterapeuta resolve e o apométrico. Então, o Theta Healing abarca todos esses níveis. Por isso, da importância de ter ele dentro do curso. Mas tem mais uma situação também. Então, como o Theta Healing, ele se amolda, digamos assim, é uma ferramenta que se amolda a todos esses campos, ele consegue fazer o encaixe com o quê? Com o seu ferramental.